E o melhor livro do ano não foi só um. Foram 3. Eu tô falando da trilogia de Duna. Saga essencial para todo fã de fantasia e ficção científica. Fica aqui que eu vou te convencer a ler Duna, sem spoilers, tudo numa boa, porque realmente, cara, virou uma das minhas sagas favoritas. Eu tô louco para ler os próximos livros. E aí, pessoal, eu sou o Evezel, sejam bem-vindos ao Quarto dos Gêmeos. Hoje falarei sobre a trilogia de Duna, sem spoilers. Vou falar separadamente sobre os 3 livros, falo do que eu gostei, falo do que eu não gostei, mas eu já falo para vocês que é a melhor leitura do ano. Realmente superou todas as minhas expectativas e olha que estavam lá em cima. Tava lá em cima e não foi pelo hype do filme, não foi por nada. Há muito tempo que eu quero ler Duna. Mas eu comprei só esse ano, né, ali mais pro início do ano. E por conta de uma parceria que eu fiz com a editora Aleph, que a gente fez uma leitura conjunta lá na Twitch, eu li o primeiro livro e simplesmente me apaixonei. Quis ler os outros 2. Mas não li um atrás do outro, tá? E eu vou falar também por quê e tudo mais. Mas antes, me siga nas redes sociais. Principalmente lá no Instagram e tem o TikTok também, cara. A gente tá postando vídeos muito legais no TikTok. E estão bombando bastante, então dá uma olhada lá. A gente tá fazendo uns vídeos bem legais lá também. E assim, com uma constância bem boa de postagem. Já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal também. Isso ajuda demais. Se quiser me dar de presente a segunda trilogia de Duna, eu vou agradecer muito. Meu wishlist tá aí na descrição. Tô querendo demais, cara. Tô querendo demais ler e devorar aí todos esses livros aí de Duna, né, escritos pelo Frank Herbert. Lembrando que tem livros que não foram escritos por ele, e esses eu não vou ler, né? Assim como os da Fundação do Asimov, que foram escritos por outros caras. Eu não vou ler, eu me recuso, né? Eu gosto de ler do autor original. E falando em Amazon, se for comprar qualquer coisa, usa o nosso link aí. É um dos primeiros links aí da descrição. Isso vai ajudar muito. Pô, compra Duna aí, cara. Por esse link, compra o primeiro livro, se curtir, já compra os outros. Mas esse box, se não me engano, tá com desconto. Ele vem com um mapa muito legal. Então, compra aí pelo nosso link, tá? Eu vou deixar na descrição. Vou deixar aí, primeiro link na descrição para comprar Duna com desconto. E está sempre aqui no canal, cogite ser membro. A gente faz sorteios todos os meses. Esse mês de dezembro foi sorteada a trilogia da Fundação. Olha só que legal. Então, dá uma chance aí pra gente. Tenho certeza que vai curtir muito ser membro. Agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Antes de falar individualmente sobre cada livro, eu vou falar tipo uma sinopse geral, tá? Sobre Duna. Vai focar aí na família Atreides. E é um império galáctico. E tem as suas famílias, sabe? Esse lance meio Game of Thrones, das famílias e casas. Tem meio que isso. E a história é focada na casa, na família Atreides. Tá? E o nosso protagonista é o Paul Atreides. E tem muita coisa, cara. Esse livro, ele cria um universo e ele é uma aula. Eu vou deixar isso, cara, registrado que esse livro, né, toda essa saga é uma aula de como criar um universo. O Frank Herbert faz isso muito bem. E eles habitam um planeta chamado Calagan, mas o imperador do Império Galáctico, né, fala que eles têm que ir pro planeta Arrakis, que é mais conhecido como Duna, que é um planeta deserto. Eles vão ter que se adaptar a isso, eles não podem recusar, e é um planeta que mal tem água, sabe? E como se isso não bastasse, tem vermes aí quilométricos muito enormes, colossais mesmo, que habitam esse planeta. São uma grande ameaça para quem tá caminhando ali no meio do planeta, sabe? Tipo, se tu manter o passo regular de um ser humano, eles vão saber que tem comida ali pra eles e eles vão simplesmente aparecer e te dizimar, entendeu? E te comer, sabe? Então, além da escassez da água, também tem esses vermes aí que são uma grande ameaça. E por mais que seja uma ficção científica, não existem computadores aqui, tá? Por conta de uma guerra, uma rebelião que teve aí dos computadores contra os humanos, né? Chamado de Jihad Bluteriano. Mas que eu não vou aprofundar aqui, tá? Mas esses computadores foram substituídos pelos Mentats, que eles são meio calculadoras humanas, assim, eles meio que sabem, como se fosse uma Wikipédia humana, os caras sabem tudo, assim. O cara pergunta pro Mentat, qual que é a população do planeta Arrakis? Daí vão falar, são os Fremen e tal, vai contar toda a história ali dos Fremen, sabe? Bem Wikipédia mesmo, assim. E fazem cálculos, tudo de cabeça, assim, sabe? São humanos muito bem preparados. E além disso, tem as Bene Gesserits, que é uma sociedade só de mulheres, como se fossem Jedi, sabe? Elas têm poderes, elas têm a voz, tipo, que vai falar assim pro cara, se mata, ele vai se matar, se ele não for treinado, obviamente. Então é uma coisa bem Jedi, assim, sabe? E acho que meio que é isso aí do glossário que eu vou falar pra vocês, porque eu vou
repetir muito esses termos aqui, beleza? E obviamente vamos começar com Duna, o primeiro livro da série que vai ser protagonizado pelo Paul Atreides, que é filho do Duque Leto, né? Que é o líder aí da casa Atreides. E o Paul, desde sempre, ele tem meio que umas visões assim, sabe? Já com o planeta de Arrakis e tal. E a gente vai descobrir que ele está sendo treinado como uma Bene Gesserit. Mas como assim? Todas as Bene Gesserit são mulheres. Por que ele está sendo treinado como Bene Gesserit? Aí que tá. Ele faz parte de uma, digamos assim, uma grande linhagem genética em que as Bene Gesserit estão trabalhando durante séculos, sabe? Então é uma coisa muito, muito doida, mas que faz total sentido. Isso a gente vai descobrir já no início do livro, tá? Ele passa por uma prova, que é a do Gonjabar, que é onde ele põe a mão na caixa, né? Ele não pode mostrar que tá com dor e tudo mais. Bem legal essa parte. E o livro Duna, ele vai ter muitas conspirações aí entre as famílias, né? Seria, vamos botar assim, sabe? A história é bem assim, o bem contra o mal, digamos assim. Tem essa família, que é a família Atreides, que seria do bem, ali que faz tudo certinho, e a família Harkonnen, que seria do mal, né? Que tá armando ali pra cima deles. E quem encabeça essa família Harkonnen é o Barão Harkonnen. É um personagem deplorável, enfim. É bem pesado, assim, a parte dele, sabe? Envolve até criança no meio. É muito... Sério, é muito mal mesmo. E, enfim... A trama do livro é basicamente essa. Eles têm que ir pro planeta de Duna, né? Arrakis, a mando do Império, por causa aí dessa armação dos Harkonnen. Porque o Leto Atreides, o Duque Leto, ele é muito influente ali. Então o próprio imperador, sabe, se sente ameaçado e manda ele pra lá. Só que existe todo um complô aí dos Harkonnen contra eles, e que eu não vou falar. Mas por que esse planeta Arrakis? Por que eles são mandados lá? Não seria assim pretexto nenhum, né? Pra eles simplesmente irem pra lá. Existe algo chamado melange aqui nesse planeta, que seria uma especiaria que é muito usado para as viagens espaciais. E só existe nesse planeta. Então, os navegadores de guilda, que são os caras que fazem todas essas viagens interplanetárias e tal, eles precisam disso para fazer essas viagens. Cara, basicamente, não é isso, tá? Mas pense aí como se fosse um petróleo, um tipo de combustível. Ele tem esse valor aqui, é como se o valor dessa especiaria do melange seria o equivalente ao valor do petróleo, que é uma coisa que o ser humano não vive sem, entendeu? E só existe nesse planeta. Então por isso que esse planeta é tão importante e o Império manda os Atreides pra lá. E esse planeta aqui é habitado pelos Fremen, que seria tipo um povo do deserto, assim, sabe? E eles souberam se adaptar muito bem a esse planeta, cara. Eles têm os trajes estiladores, pra vocês terem noção, que é um traje especial que eles põem assim no nariz e tal, para reaproveitar a água do próprio corpo deles. E como a água é escassa nesse planeta, eles precisam reaproveitando a água do próprio corpo. Então coisas como chorar, coisas como cuspir, são muito bem vistas, sabe, por eles. Tipo, tu cuspir na frente de um cara, tipo, é sinal de respeito a ele. Não é sinal de nojo, né, que nem a gente tem aqui, é um sinal de respeito e tal. Então eles levam muito a sério essa questão da água. É quase como uma religião pra eles, entendeu? Enfim, cara, o melange também, a especiaria, ela tem um efeito alucinógeno, digamos assim. Mas eu não vou falar muito disso, porque daí seria muito spoiler, tá? Mas tenha isso em mente, o Paul, ele é um personagem muito importante. E será que ele é esse escolhido das Bene Gesserit? Seria uma espécie de messias que mudaria todo o sistema aqui desse planeta de Arrakis, uma coisa que está sendo planejada há séculos por essas mulheres incríveis que são essas Bene Gesserits. Então será que o Paul é esse escolhido? O que acontece com a família dele? Esse embate dos Atreides contra os Harkonnen? Qual que é o final disso? Qual que é o desfecho? Vai falar aqui em Duna. Mas o final do livro te deixa um gancho para a próxima história. Então ele termina muito bem. Ele tem um viés assim, ó, político enorme, principalmente no início e no fim dele. O final é política total, diplomacia total aqui. Então vale muito a pena, cara, ler esse livro. Eu dei 5 estrelas para esse livro e favoritei. E não é meu livro favorito da trilogia. E como eu já tinha feito a minha TBR do mês de junho, se não me engano, foi o mês que eu li Duna, que era com parceria com a editora e tal, eu deixei só para ler no outro mês o Messias de Duna, que é o segundo livro da série. E esse livro vai ser basicamente uma super conspiração
de algumas pessoas, não vou falar quem são, mas uma delas é um navegador de guilda, que são esses bichinhos aqui que ficam tipo dentro de um aquário e tal, e são aqueles que eu falei que precisam usar um melange, né, para fazer as viagens espaciais. Então eles fazem uma super conspiração aí contra o Paul, tá? E essa conspiração vai envolver um Gola. O que seria um Gola? Um Gola, como é que eu posso falar para você? Seria um morto-vivo, digamos assim, um construto, talvez, uma pessoa que eles trazem de volta à vida, mas essa pessoa não vai ter nenhuma lembrança da outra vida deles, entendeu? Da outra vida dela. Ela vai ser simplesmente usar a casca daquele corpo, né, como uma casca, e vai ser ensinado aí conforme essas pessoas trouxeram ele de volta à vida quiserem. E no caso esse Gola aqui que nós temos nesse livro, ele foi treinado para ser um Mentat. Lembra que eu falei lá na introdução que os Mentats são como se fossem uns computadores humanos? Então é isso que esse Gola é, e faz parte dessa conspiração, digamos assim, e é entregue de presente para o Paul. Aqui a Alia Atreides, que é a irmã do Paul, ela também tem um papel um pouco mais importante na história, tá? Do que no primeiro livro, por mais que ela tenha sido a minha personagem favorita já no primeiro livro, que ela aparece mais na última parte, ela tem um papel mais importante aqui também. E o que eu vou falar para vocês desse livro, cara, começa mais a se indagar um viés religioso, sabe? Sobre o próprio Paul, né? O Muad'Dib, como ele é conhecido aí a partir da segunda metade do primeiro livro, e uma figura messiânica se envolvendo à sua volta, e como ele lida com isso, como ele vai resolver isso, se é benéfico, isso não é benéfico, e por isso Messias de Duna, digamos assim. Mas tem muito a ver com o final também, que obviamente não vou falar para vocês qual que é o final desse livro, mas eu não gostei muito, tá? Desse livro. Ele é um livro muito importante pro primeiro e pro terceiro, mas eu não gostei muito desse livro. Eu dei 3,5 ou 3 estrelas, não lembro, pra esse livro, mas dei uma nota um pouquinho mais baixa, assim, sabe? Mas é um livro importante. Ele é um pouquinho menor. O livro inteiro é uma conspiração, assim, então quem curte esse tipo de coisa vai gostar muito desse livro. Eu achei, sabe, ele é menor, mas ele é mais parado que os outros. Nos outros dois tem guerras, digamos assim, tem mais embates e tal. Aqui são mais conspirações mesmo acontecendo, e o Paul se perguntando como que vai resolver as coisas. Uma coisa também que a gente pode falar aqui, que não sei se tu vai considerar spoiler, não considero um spoiler, tá? Mais pro final do livro 1, o Paul ele tem um filho com a Shani, né? Que é o amor da vida dele, que é uma Fremen, só que ele nasce natimorto, né? Ele nasce morto. E aqui, nesse livro, ele vai ter gêmeos, tá? E só pra falar isso porque vai ser importante, tá? Pro terceiro livro. Então, é basicamente isso, cara. É uma conspiração aí com o Paul e a figura do próprio Paul Atreides, o Muad'Dib, como ele é chamado, virando quase que um deus. Ele é uma figura messiânica aqui pro povo de Arrakis. E agora vamos falar para a melhor leitura do ano. Se for para escolher um livro como melhor livro do ano, foi Filhos de Duna. Eu me apaixonei nesse livro, e principalmente no personagem Leto II, o filho do Paul. Esse personagem é incrível, mas a irmã dele também é muito, muito legal, que se chama Ganima, né, no caso. Um nomezinho mais complicado, mas chamam mais ela de Gani, então vou me referir mais a ela como Gani. A Alia, aqui ela tem um papel muito importante para esse livro. Mas eu não posso falar qual que é, cara, porque isso é um puta do spoiler, tá? A gente tem envolvimento de personagens muito, muito importantes. Pode ver que eu não tô nem falando muito o nome dos personagens, sabe? Como a Jéssica, por exemplo, que é a mãe do Paul. Enfim, ela vai ter um papel muito importante aqui nesse livro também, tanto quanto no primeiro. Mas eu tô me abstendo de quase tudo para não dar nenhum spoiler, para não estragar a experiência de vocês, cara. Aqui nesse livro a gente já tem Arrakis totalmente transformado, porque passaram vários anos e tu vê o próprio planeta se enchendo de mata, se enchendo de água, e como os Fremens mais velhos não estão gostando disso, mas os mais novos estão conseguindo se adaptar
a essa mudança. Então, quando dizem ecologia de Duna e tal, também se refere muito a isso, a mudança que um planeta teve para melhor em alguns pontos, em outros também não foram tão bons assim, porque os vermes de areia, por exemplo, eles não podem com água, eles morrem por causa da água. E eu não posso dizer porquê, mas eles são muito importantes também para o planeta, para o Arrakis, tá? Os vermes de areia. Eles não são de todo mal, esses vermes. Inclusive para os Fremen, eles fazem um bem enorme para essa comunidade. Então fica essa indagação, como é que vai ser, o que tem que ser feito, qual que é o legado de Paul Atreides com esses gêmeos. A figura do Leto, segundo eu digo pra vocês, ele é o... Nossa, cara, ele é o melhor personagem de Duna. Digamos que o cara faz uma previsão de como esse planeta pode durar numa eterna paz durante 3.000 anos. O cara é muito pica, velho. Ele é muito bom mesmo. Mas ele é só uma criança. Ele é a irmã gêmea dele. E como eles nascem assim, já com os olhos bem azuis, e eles são filhos diretos de Bene Gesserit, né? Eles do Paul, né? Que foi criado como Bene Gesserit. E a Alia, que é a tia deles, né? Irmã do Paul, filha e direta da Bene Gesserit. E digamos, quando estão consumidos com muita melange, né? De ingerir melange, que é aquela propriedade alucinógena, além de ser um grande combustível aí da história, eles nascem com muita... como adultos, com várias lembranças de vidas passadas e tal, e as Bene Gesserit chamam isso de aberração. E nesse livro vai explicar por que disso, porque tu fica, mas a Alia é tão foda, por que chama ela de aberração? Mas nesse livro vai mostrar por que aberração e por que isso é tão ruim. Também o porquê do Leto II ser um personagem tão foda, cara. Ele é muito bom mesmo. E eu não quero dar mais spoiler pra vocês dessa história, mas o fim dessa... nossa, a última frase também, sabe? É tudo muito perfeito. Não que seja, tudo deu bom e tal. Não, cara. É muito bom. Ele começa ali com Duna da maneira que tem que começar e termina com os Filhos de Duna da maneira que tem que terminar. Eu quero ler os outros 3, né? Pra ver o que o Frank Herbert fez além disso, porque eu não vejo uma continuação plausível pra essa história. Mas eu preciso ler esses livros. Eu tô realmente muito fanático, cara. Tipo, é um ritmo frenético, sabe? Que Duna te leva, assim, quando tá envolvido pela história. Mas é uma história que não é fácil de ler, tá? Tu que leu O Senhor dos Anéis, tu vai associar algumas coisas mais da narrativa dele a Senhor dos Anéis. Não que ele seja muito detalhista, mas na linguagem mais erudita, digamos assim. E ele deixa muita coisa subentendida, então tu vai formar na tua cabeça, sabe? Diferentes formas e coisas que acontecem, sabe? E também ele é um narrador onisciente, ele vai falar até pensamentos de muitos personagens, entendeu? Até às vezes de um figurante ele fala o pensamento. Então é um narrador bem onisciente, tá? Aqui nos 3 livros. E eu acho que é a narrativa perfeita aí pra essa história, porque... como eu falei, é uma história que vai falar da formação inteira, né? Digamos assim, a reformulação de um planeta inteiro. Eu achei perfeito, sabe? A maneira que ele narrou essa história. E os personagens são muito cativantes, só que eles têm detalhes muito importantes, cara. Eu não falei nem 1/3 do que esses personagens representam pra história, o que eles fazem pra história. Tem muitos importantes que eu nem citei nesse vídeo, tipo, a maioria, sabe? Eu não citei muito personagem aqui. Eu só dei uma breve sinopse sobre esses 3 livros pra ver se eu convenço vocês a ler eles. Mas, cara, se tu gosta de ficção científica, fantasia, política e filosofia, tu com certeza vai gostar de Duna, cara. Eu amei, virou... creio que é a minha segunda saga de livros favoritos. Só perde pra Fundação do Asimov. E dá pra ver que se baseou bastante em vários aspectos aí em Fundação. Mas ele é muito mais fantasia do que ficção científica, tá? Digamos assim, é uma mistura muito boa entre esses 2 gêneros. Mas eu digo apenas isso, cara. Leiam
Duna, vocês não vão se arrepender e tenham paciência, tá? Pode ser que no início tu não vai entender nada, mas tu vai começar a entender ao longo da leitura, tá? É uma leitura bem pesada, como eu falei, mas vale a pena, sabe? Daqui a pouco tu vai estar falando ali, que nem o meu gatinho, ele começa a brincar e ele fica dentro de um... ele fica debaixo das cobertas, eu falo... e aí ele sai das cobertas pra pegar a minha mão, assim, eu falo, ó, o Shai-Hulud aí, é uma alusão a um verme de areia do Duna, sabe? Então, tipo, várias coisas, assim... sei lá, meu, eu me tornei um fanático, sabe, por Duna. Eu tô bem... até sonhei já com Duna, cara. Amei o filme também, achei muito legal. Tô esperando as outras partes e quero que eles façam aí até o Filhos de Duna, pelo menos, né? Cara, eu amei esse livro. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Ó, seja um membro, teu nomezinho vai aparecer aqui, tá? Não sei qual dos lados vai ficar, porque tá espelhado. Enfim, a partir do Tier 2, teu nome vai aparecer aqui no final dos vídeos. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Um forte abraço e até mais.